Aí sim você deixou a outra... Não, continuei na Antena 1. Repórter e também locutor. Repórter e locutor na Antena 1. Até que chegou uma hora que eu não estava mais conseguindo conciliar. Eu saí da Rádio Capital, segui na Antena 1, que já estava há 5 anos, e aí pintou um telefonema para ir para a Gazeta, para ser produtor. Eu fiquei 2 meses como produtor e depois fui efetivado como repórter. Aí já a TV. Já a TV, E que era o meu grande sonho. Então, mas por quê? Como que isso aconteceu? Eu tinha uma amiga na Rádio Capital que sabia do meu sonho de fazer televisão, a Márcia Flores, e ela trabalhava na Gazeta. E pintou uma vaga para ser produtor de um jornal, um Gazeta Nacional lá. E aí ela me indicou para a Fátima. Aí a Fátima me ligou. Fátima Ruggeri, que foi por muito isso. tempo, inclusive, chefe do departamento. Exato. De aí ela me ligou, Gazeta. te interessa ser produtor? Tal? Eu falei, me interessa. Na verdade, o que eu queria mesmo era ser repórter. E aí eu cheguei na TV, isso em outubro de 1991. Só que eu queria fazer reportagem. Então eu começava a me encher o saco para fazer a reportagem aqui, ali e tal. Cheguei a apresentar um telejornal, porque faltou um apresentador de um telejornal. Aí o editor-chefe estava lá, Celso, me salva, você já trabalha em rádio, apresenta, eu já apresentei meu primeiro jornal já em 1992. E aí, curiosamente... Nós estamos falando só de jornalismo. Só de jornalismo. No esporte eu estava como produtor. Sim. E aí Até que em 1992 acontece um corte. O jornal que eu apresentava não ia existir mais. Só que nesse período de 8 meses eu já tinha feito de tudo. Reportagem, locução, narração, já tinha mostrado muita versatilidade. E o Luiz Henrique Gurian, que era repórter na época, tinha acabado de sair justamente no momento do corte. E aí a Fátima chegou com a Avalone e falou assim, olha, a gente tem o Celso aqui, o Celso faz tudo, podia dar uma chance para ele e tal, não sei o que lá. Convenceu a Avalone a me contratar como repórter. Então eu saí da lista de corte para virar repórter. Estava na lista de corte. Então eu saí de demissionário a promovido. De demitido. De demitido. Não, nem demissionário. De demitido a promovido. Aí eu fui promovido a repórter ganhando mais e aí a partir daí construí minha história. Isso a partir de 1992. Quando você vira locutor, narrador? Praticamente no mesmo ano. Porque eu era repórter, só que tinha aquela coisa na Gazeta do repórter ir para o estádio e narrar. E o Chico Lang, ele tem mérito nisso, ele falou assim, pô, Celso, tem uma voz bonita, por que você não vai narrar jogo? Eu narrava futebol de botão quando eu era moleque, imitando o Luciano do Vale. Eu não sabia como seria um narrador de fato. Aí fui para uma ilha de edição, peguei um editor lá, vamos gravar eu narrando um jogo aí? Aí botou um jogo lá e me gravou. E eu comecei a narrar o YouTube para ver como é que eu me via narrando. E aí eu falei assim, olha, não é que ficou legal? Aí eu topei. E aí comecei a narrar. Sem deixar a condição do repórter. Sem deixar a condição do repórter. Então eu narrava, reportava, aí depois pintou a oportunidade de comentar no Gazeta Esportiva, depois pintou a oportunidade de apresentar. Ou seja, eu acabei fazendo de tudo. Então, comecei como produtor, fui repórter, narrador, apresentador, comentarista, âncora. Aí fiz tudo todas muito as rápido, funções. né? Tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Em 98, eu faço o Gazeta Esportivo para tampar um buraco. E, na época, o Sérgio Felipe, que era o superintendente, me viu no ar. Eu falei assim, pô, por que a gente não aproveita esse menino aí? E aí me promoveram no mesmo dia. Aí virei apresentador do Gazeta Esportivo, isso em abril de 1998. E assim fui até fevereiro de 2023. Teve um projeto, eu ainda não tinha, eu acho que ainda estava na cultura, que era o Mesa Redonda. Nova Geração. Você fez parte disso. Fiz parte. Né? Eu era o apresentador na época. Todas as quintas-feiras, então, tinha o Mesa Redonda, tradicional. Isso era ideia do Avalone? Não, isso foi ideia da superintendência da TV. Na época criou um certo mal-estar, porque você tinha uma mesa redonda, depois criaram um nome, Mesa Redonda Nova Geração, que parecia uma coisa que concorria com a outra. Era meio estranho na época. Quem eram as pessoas? Era você? Eu era o apresentador e comentavam comigo o Garrafa e o Gurian e dois convidados. E tinha na época até um cenário diferente, mais moderno, não tinha a mesa redonda, eram poltronas, eu apresentava em pé, que então era uma novidade lá na época, tinha um telão de fundo, um LED, então era uma coisa super moderna. O Gurian tinha voltado. Tinha voltado, saiu e voltou. Ele foi para a TV Cultura e voltou. Então era uma Garrafa, Gurian e eu ancorando o programa. Só que 3, 4 meses depois, a emissora decidiu locar
o horário da noite para a igreja. Então, todos os programas da noite, eles foram extintos. Então, tinha um programa da Amanda Françoso, da Drica Lopes, do Serginho Malandro, da Ione Borges. Todos esses programas deixaram de existir, inclusive o Mesa Redonda Nova Geração. E aí eu fiquei só no Gazeta Esportiva e, eventualmente, fazia o Mesa Redonda, que foi... Eu tive um período fixo entre 2008 e 2011 e depois voltei a ser fixo a partir de 2018.